Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo, aqui no Maio, sempre à quinta-feira. Eu hoje tenho comigo os cara de espelho, na verdade a Maria Antónia e o Pedro da Silva Martins, que vocês conhecem, que vocês ouvem, mas acabaram de lançar há poucas semanas um novo disco. Maria Antónia, como é que surgiu este novo disco? Porquê é que surgiu este novo disco? Bom, por várias razões. A primeira, creio eu, o escritor das canções está à minha frente. Ele dirá também. Mas, no meu ponto de vista, surgiu em primeiro lugar pela urgência de cantar determinados temas e dizer determinadas palavras. E em segundo lugar, por um interesse um bocadinho mais fútil, digo eu, porque tínhamos sido rotulados como uma super banda, seja lá o que isso for, que é um termo com o qual eu embirro um bocadinho, porque é uma banda nova que agrega músicos que já no passado tiveram as suas bandas e que no passado e no presente há alguns que ainda estão no ativo. E normalmente esses supergrupos, o que acontece é que lançam um disco e depois evaporam-se no ar. E nós também, para marcar aqui uma certa posição, Queriam fazer prova de nós existência. não viemos só esmifrar a coisa de já termos todos um currículo e sermos mais ou menos conhecidos, nós não viemos surfar essa onda, nós reunimos-nos porque tínhamos coisas urgentes a dizer e achamos que é necessária esta música que estamos a fazer neste ano e no que estamos a viver e, portanto, quisemos também impor-nos como somos uma banda, viemos para durar e para ficar. Também há um certo sentimento, Pedro, destas coisas que estão por dizer, tu que és o autor das canções. A verdade é que estas coisas que estão por dizer, infelizmente, continuam por dizer, ou seja, o mundo continua por mudar. Sim, sim. Por um lado é bom, porque temos coisas para dizer. Como autor é sempre... há sempre muita matéria para explorar. Mas há sem dúvida uma necessidade de pôr cá fora algumas ideias e desmontar algumas coisas que vivemos, este mundo em que nós vivemos e que a perseguição aos imigrantes, tudo isso, a guerra, o pequeno ditador fascista, tudo isso, as pequenas personagens que se movimentam à volta desses ditadores. Portanto, este novo disco fala sobretudo de personagens do Pica-Miolos, que é aquela pessoa que tendencialmente tem sempre teorias sobre teorias conspirativas, anti-ciência, Exato, anti-tudo. Temos o cara podre, que é aquele político que à cara podre nega as evidências e aponta sempre o dedo ao outro. É um bocado aquele título da Economist sobre Portugal, a economia está bem, depois está mal, mas a economia está bem. Exato, também é isso. Esses slogans que nos atiram assim para a frente dos olhos e pronto, e é esta construção de personagens que depois derivam tendencialmente para alimentarem outras personagens com políticas mais com outro poder. Portanto, estes personagens não têm assim muito poder, mas depois alimentam estas votam, exatamente, são os votantes, alavancam estas personagens. E pronto, e essa necessidade também de desmontar, fragmentar um pouco este mundo onde vivemos e tentar perceber estas personagens também que são importantes depois na escala do político que faz e que tem o poder todo, também é interessante, e este disco debruçou sobre isso, sobretudo. E há sempre, no vosso disco, no primeiro disco, e também em outros discos onde tu estiveste envolvido, seja nos de Olinda, seja no Desfado, cantado pela Namora, há sempre uma dramaturgia também naquilo que tu escreves, não é? Tu falaste de personagens. Sim.
E agora voltaste neste disco, trouxeste novas personagens. Sim, sim. Eu sinto um pouco necessidade de trabalhar na perspectiva de personagens e um pouco no sentido de desmontar, de construir uma história à volta de uma personagem que depois toca em determinado tipo de assuntos que desmistificam, digamos, aquelas características. Sim. A minha favorita do disco novo é o Gigantone. O Gigantone. Quem é o Gigantone? O Gigantone é aquele que vai correr pela avenida fora depois de ter interrompido o lançamento de livros para crianças. É esse. Quem são as outras personagens deste disco? Então, ele já referiu o cara podre, não é? Sim. É aquele que habilmente diz, não, eu misturar negócios de família com... Não, os outros é que... o Pica-Miolos, também já falámos, do anti-ciência, pronto, o que tem teorias para tudo, o que sabe tudo, e que depois pica os miolos dos outros. Há também um personagem da Aldeia Fantasma, que é uma pessoa que está no interior do país, em que é ela própria, só existe essa pessoa e que leva o Andor. Andor sozinha. O Andor anda sozinho, praticamente. E depois há outras personagens, há também o lado da seita, que é a canção que abre o disco, a seita, que fala também desta, o refrão, acho que diz tudo, que é quem aceita é parte da seita, e aquelas pessoas que estão passivas e de certa forma vão estando de acordo com determinado tipo de postura política e que depois vão dando aprovação. É muito curioso entrares por aí, porque era uma das perguntas que eu vos queria fazer. Nós nos Cara de Espelho sentimos, e já não é a primeira vez nas músicas do Pedro, um certo, faz-me lembrar, já o trouxe aqui no Tempo Contra o Tempo, até porque fiz o prefácio recentemente para uma nova edição, que é o discurso sobre a servidão voluntária do Etienne de la Boétie, em que ele diz que no fundo não podemos continuar neste estado em que somos todos vítimas, porque há muita gente a colaborar, há muita gente a aceitar, há muita gente, há muitos tiranetes entre o grande tirano e o povo, há muitos tiranetes. Há uma e por acaso no outro dia eu estava-me a lembrar, a propósito deste prefácio, de uma música do Sérgio Godinho, que força é essa, amigo, que te faz estar bem com os outros e de mal contigo. Ou seja, há aqui uma certa servidão voluntária. Sim. Achas que há isso? Vês isso no país? Vês isso à tua volta? Veem isso vocês os dois? Há uma passividade. Acho que a servidão, talvez, sim. Há uma passividade que faz com que para já não se lute por muita coisa. E é por um lado mais, toda a gente opta por um lado mais fácil, que é aquele lado que é apontar o dedo ao outro e culpar o outro, e que é uma forma de fugirmos também à nossa responsabilidade, e isso é uma daquelas coisas que eu acho que se enquadra com isso. Sim, eu sinto... o que estavas aí a dizer remeteu-me muito para uma coisa que me faz muita confusão, mas não é de agora, porque para haver tiranos e para haver estas pessoas que fazem coisas hediondas em determinados momentos da história, não é? É necessário que hajam os seguidores dessas coisas, esses tiranetes. Não há só os tiranos, os tiranetes, depois há uma mancha de sociedade que está com eles. E não é só estando calados. Eu lembro-me que quando via determinados documentários, longe de imaginar que iria assistir a isso na minha vida ainda, quando via aqueles documentários acerca dos tempos que antecederam, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ou outras fases da história em que houve psicoses coletivas, que é assim que eu determino que está agora a começar a acontecer. Eu, além dos tiranos e dos tiranetes, vejo que há uma massa da sociedade
que vai com isso, como se fosse uma moda, portanto, que não tem convicções nem psicologia de massa, há uma psicologia de grupo. Exatamente, porque é assim, não basta haver um tirano, não é? Não basta haver um tirano, tem de haver pessoas para cumprirem de forma hedionda as ordens desse tirano. Se nós virmos os documentários, mais uma vez, sobre os tempos que precederam a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, e durante... Quem são aqueles soldados que estão ali a cumprir aquelas ordens? Quem são? As pessoas não são levadas em comboios para se amontoarem em campos de concentração sozinhos, com duas ou três pessoas. A maior parte da sociedade está com aquilo. E depois, quando de repente há uma revolução, os mesmos viram, não é? Portanto, depois do 25 de Abril houve muitas canções que falavam nisso, no Cravo Vermelho ao Peito, Todos Fica Bem. No Troca-Tintas. Sobretudo faz falta a certos filhos da mãe. Sim. Era outra... É a mesma coisa, porque depois também quando há revoluções, depois há essa massa imberbe que nem é carne nem é peixe, depois também, de repente, também diz que é de esquerda e que sempre lutou pelas liberdades dos outros. Isto era uma coisa que eu acho que importava discutir. Como é que se resolve isto? Escola pública, que é, na minha opinião, uma coisa fundamental, mas aqui em Portugal já tivemos durante muito tempo uma escola pública até com bastante qualidade e isso não impediu que isto voltasse a acontecer. O que é que não estamos a aprender nas escolas públicas? O que é que... vamos ter de falar sobre isto. Também é verdade que a escola pública perdeu muita... Ou seja, mas na minha geração, eu sou da geração em que a escola pública era a base. E... lembro-me perfeitamente de ser adolescente, eu tinha já alguma consciência política na época, e lembro-me perfeitamente, estava na minha escola secundária, portanto isto deveria estar no 11º, 12º ano, teria 15 ou 16 anos, e lembro-me de estar a pensar, nós não estamos a aprender na escola nada sobre ideologia política e sobre movimentos, o que é que leva ao quê, e sobre administração pública, e lembro-me de ter pensado, isto um dia, daqui a umas gerações, vai voltar a dar merda. Um dos autores que mais trabalha o conceito de cultura, o Raymond Williams, trabalha também esse conceito da escola pública versus democracia, ou seja, ele a certa altura diz, a escola pública, para cumprir o seu papel de escola pública, tem que ser um fervilhar de democracia, ou seja, os professores têm que autogerir as escolas, os alunos têm que participar, têm que fazer jornais, têm que fazer rádios, têm que fazer música. A escola tem que ser um espaço de exercício pleno da cultura e da democracia, senão não se aprende, ou seja, senão a democracia passa a ser uma missa, os meninos devem ir votar, mas eles não votam na escola, eles não exercem a democracia. Mas também tem de se aprender a administração pública, porque as pessoas têm de ter noção do que este tipo para não deixar de nos políticos profissionais estas... Pois, sim, porque depois as pessoas acreditam em estas verdades fáceis que são transmitidas pelos pequenos ditadores, não é? Tem uma solução fácil para tudo. Era pegar naquilo e fazer assim assado. E quem esteja mais ou menos a par de como é que funcionam os serviços públicos, a administração pública, a segurança social, não pode acreditar nessas coisas, nessas falácias, porque tem conhecimento acerca de como é que funciona a administração pública, e isso nós não aprendemos na escola. Sim, eu também acho que depois também há aquela componente familiar, né? que é a tua família tem uma história e no meu caso a minha família sofreu muito com o fascismo, sim. E, porquê? Porque foram perseguidos? Foram perseguidos, sim. O meu avô, para já proibia, a minha mãe andou envolvida em tudo que era luta. Escaramuças. E levava o meu pai, depois acabou por levar o meu pai também com ela. O meu pai estava mais desligado desse, mas depois acabou por participar. Mas esse lado, portanto, esse lado, nós temos um exemplo, nós sabemos o que é que aquilo foi, ouvimos histórias e falava-se disso, e há pessoas que foram que não têm esse contexto, não é? E que estão longe desse contexto, e os pais se calhar até foram contra ou estavam muito bem no 25 de Abril, e aquilo não foi na direção que eles queriam, e portanto acho que esse papel depois também, estavas a falar na escola, e eu estava-me a lembrar de colegas meus, de amigos de infância,
que hoje apoiam, por exemplo, o Chega, e eu vejo que tivemos a mesma escola, tivemos na mesma escola, tivemos acesso às mesmas coisas, à cultura escolar, aos jornais, participámos em associações de estudantes, tivemos, um deles até foi presidente da Associação de Estudantes, tivemos acesso à música, a peças de teatro, a tudo, tivemos contextos familiares até próximos. Mas apoiam o Chega. Olha, mas deixem-me fazer um bocadinho de um contraponto aqui. Na verdade, este partido fascista Chega tem 1.300.000 votos, 1.400.000, agora até reduziu um bocadinho, e há 5,5 milhões de trabalhadores, ou seja, a esmagadora, eu já nem estou a contar com os reformados que também votam, com os... enfim, jovens estudantes. Há uma esmagadora maioria da classe trabalhadora em Portugal não vota no Chega. Sim. Isso é absolutamente indiscutível. O que também me preocupa, ou seja, não é tanto o voto no Chega, mas, digamos assim, e onde é que estão os outros todos que não votam no Chega, votam noutros... Ou seja, nós não estamos a falar também não só de uma adesão a estas, enfim, teorias bárbaras da violência contra o outro para tentar resolver os seus próprios problemas. Nós estamos a falar de muita gente que, digamos assim, acaba por não resistir, não apoia, condena, mas também não resiste. Ou seja, há aqui uma massa de muita gente resignada, apesar de não estar, evidentemente, a apoiar este tipo de ideologias. Esta resignação também é uma coisa que vos preocupa, porque eu já... Há muita... Mas aquela massa de pessoas que eu estava a falar há pouco, das pessoas, e como ele estava a dizer o que ele desconstrói na tal música aceita, é precisamente essa massa de pessoas que nem são os convictos, mas que são permissivas, que também, aquelas que dizem, já ouvi várias pessoas a dizer, isto também não anda bem, deixa lá ver. Pois, este aqui também, isto bem também não anda. Sim. Pode ser isto que mal por mal. Mal por mal. Pois. Pode ser que ele até traga alguma novidade. Também não há uma digamos assim, não vos quero levar para as minhas ideias de maneira nenhuma. Também vocês não são... é evidente que vocês manipuláveis. Não somos essa massa neutra. Não são essa massa, mas não há aqui uma espécie de déficit associativo de sociedade civil no país. Isto é um país onde o Estado está em todo lado. Sim. A pessoa se quer fazer uma associação, se quer juntar um concerto com os amigos, não tem espaço, tem que registar não sei o quê, tem que pagar taxas não sei das quantas, ou seja... Isto é um país asfixiante do ponto de vista do Estado contra o associativismo, não é? Completamente. Eu acho que há 20 anos estávamos muito melhores do que estamos agora. Desse ponto de vista, nós, não. quando começámos, tínhamos a Abril e Maio para tocar, havia uma série de associações, sim, nós ficávamos, sim. íamos aos concertos uns dos outros e toda a gente estava a começar na altura e havia uma série de espaços em Lisboa. Abril e Maio da Guadalupe, que é sócia fundadora aqui do Maio. E portanto, sentimos realmente que sente-se agora mesmo essa asfixia. Certo. Eu, por outro lado, tenho algum problema ela é da Associação Abril. A Guadalupe da Associação Abril. Abril e Maio. Sim. Mas eu também estive na Abril e Maio. Mas eu ainda quero voltar à questão do associativismo, porque uma coisa que nós vemos, e talvez Lisboa até seja pior, eu lembro-me, há 20 anos... Nós tínhamos uma revista, a Rubra, que nós nos conseguíamos reunir frequentemente, jantaradas, amigos, debates, conversas na Associação Amigos do Minho. E de repente tudo isso foi arrasado pela especulação imobiliária. Ui, essa zona então. E nós, mesmo no Maio, temos dificuldade em conseguir... Ou seja, as pessoas querem reunir-se, as pessoas querem estar juntas, querem fazer teatro, querem fazer oficinas, querem fazer imensas coisas e não têm um espaço. Não. Isso também... Por isso, o que disseste há pouco, eu concordo contigo por um lado, por outro lado, esbarrou assim um bocadinho em mim. Eu, como sou daquelas pessoas que, para mim, o Estado deveria ser tudo, eu percebo o que queres dizer. Realmente há aqui um controle... É que eu acho que nós estamos a falar de público e não de Estado, ou seja...
tudo devia ser público, mas não do Estado. O Estado Sem dúvida, sem dúvida. Sim, Tudo sim, devia sim, ser sim. Eu público. tenho um drama com a palavra Estado. Se o Estado fosse, ou seja, se pois em circunstâncias, em determinadas circunstâncias, eu percebo perfeitamente o que queres dizer, mas para mim tudo deveria ser público, não é? Claro. E portanto, mas sim, como está agora, que realmente não se consegue fazer absolutamente nada sem estar regulamentado e informado onde é que estamos, quantos somos, quem somos, pois corta bastante. No vosso campo, eu Juntando conheço, à especulação imobiliária claro, e ao eu facto de não conheço haver algumas espaços. livrarias pequenas, restaurantes, onde as pessoas querem fazer debates, pôr uma música, alguém que vem tocar, fazer uma tertúlia e, aliás, eu até estava a preparar uma reportagem para o Mais sobre isto, porque quando começa a falar com estes pequenos empresários ou... Depois há sempre a ideologia do empreendedorismo, mas depois as pessoas têm não sei quantos registros para fazer, taxa disto, taxa daquele outro, Verdade. pagam isso tudo, portanto, mesmo os registros pagam-se, a autorização não sei do quê, quer dizer, é um grau, é asfixiante, é impossível Sim, fazer sim, qualquer sim. coisa. É difícil, quer dizer. é muito difícil. Eu acho, lá está, estamos a falar também no nosso contexto de Lisboa, não é? Na nossa realidade, que é mais lisboeta, e eu conheço outros locais fora de Lisboa onde as coisas acontecem, de alguma forma acontecem com mais facilidade. Aqui isto há 20 anos era totalmente diferente. Estamos a Informal, falar completamente informal. Era. Por exemplo, o Santo António, as festas do Santo António em Lisboa, há muito pouco tempo atrás, eu entendo perfeitamente, porque também sou profissional de saúde, a necessidade que há em haver, em assegurar a higiene e a segurança dos alimentos que são vendidos na rua, etc. Mas nós, acho que todos se lembram que, antigamente, no Santo António, todos os prédios da cidade histórica, nomeadamente em Alfama, o condomínio todo tinha uma sardinhada à porta do prédio, onde qualquer pessoa se podia sentar e comer e pagar, e esse dinheiro depois serviria para as despesas do prédio, para o que fosse. E isso deixou de ser possível, isso é completamente proibido. Mas a ASAI tem um bocadinho este papel, que em nome da higiene, higienizou a cidade, não é? É uma cidade... É uma cidade sem alma, é uma cidade sem gordura nos numa vidros festa de Santo António, eu do- tinha uma casa, quando eu ainda vivia em dos- Alfama, deixei de conseguir. Dos restaurantes. Quando eu ainda vivia em Alfama, eu fazia uma grande festa de Santo António para os meus amigos e tinha a janela de casa completamente aberta, escaqueirada, é verão nessa altura, e portanto eu estava a preparar o repasto para a grande festa que ia fazer com os meus amigos à noite, e tenho a Azai de repente dentro de casa a perguntar o que é que eu estava a fazer e o que é que eu ia vender, e eu a tentar explicar-lhes, não, isto é para os meus amigos, e a Azai não acreditava que eu ia dar as coisas e que não ia haver uma venda, e portanto tive já um problema. aqueles produtos absolutamente mortais que se compram nos supermercados e nos grandes centros comerciais, carregados de açúcar, produtos cancerígenos, sei lá o que, isso é tudo. Está tudo bem porque pagam impostos. Está tudo bem, exatamente. Eu vivi na Madragoa e nós fazíamos exatamente o mesmo. Na verdade, eu agora já não tenho bem memória disso, mas eu tenho a sensação que a gente punha a mesa no meio da rua. Eu nem me lembro bem da gente vender sardinhas. Aquilo era uma coisa quase... Nem sei se não dávamos. Eu acho que era uma coisa tão... Perdeu-se essa mas é um bom exemplo. Esse exemplo do Santo António, dos Santos Populares, é um bom exemplo daquilo que estávamos a falar. De repente há essa mudança Lisboa está completamente descaracterizada. Vem o turista, dá para ganhar dinheiro. E o espaço público quase, quer dizer, o espaço público foi-nos retirado. No outro dia, uma arquiteta num congresso, a Ana Sofia, do Porto, deu um exemplo extraordinário, que é, nos países nórdicos já se está a abrir as bibliotecas para, se as pessoas quiserem gravar um disco, tem uma sala própria. Se quiserem fazer uma reunião de um partido, de uma associação, nós cá andamos a mendigar às escolas, às câmaras municipais, que ainda por cima se dão ao luxo de achar que são donas de espaços. Portanto, dos espaços, ou seja, de definir quando esses espaços, todos espaços, deviam ser públicos, não é? Sim. Olha, eu tenho um miúdo que tem 12 anos, gosta de jogar à bola.
Eu, quando tinha 12 anos, jogava a bola na rua, Claro. em qualquer sítio. Hoje, para jogar a bola, para jogar a bola tenho que pagar. Claro. Tens que pagar um campo, ou tem que ir para um clube, tem que se inscrever no clube, tem que pagar um X, temos que comprar uma camisola. Hoje, para fazer uma coisa que se fazia na rua, com um grupo de desporto amigos, federado competitivo. tens que pagar, tens que pagar. E qualquer atividade de rua, hoje em dia, ou é na lógica desse tipo de desporto federado, ou então... Foi privatizado. Foi tudo privatizado, tens tudo privatizado. E é muito engraçado tu dizeres isso, porque um dos problemas centrais do ponto de vista das relações é que os jovens quase não têm espaços para se encontrar. Exatamente. Sim, não tem. Ou seja, como é que eles vão namorar, cozinhar juntos, dançar, o que quer que seja, porque é tudo privado, não é? É tudo privado. Aliás, altamente potenciador depois das relações não serem saudáveis. Sim. Passarem tanto tempo agarrado depois a dispositivos, claro, porque não têm alternativa, claro, outro tipo de alternativas. E isto também nos leva para outra pergunta que eu gostava de conversar convosco, que é esta questão da formação cultural, não é? Nós temos um bocadinho esta ideia em Portugal, quando falamos com muita gente da cultura, que às vezes há até, enfim, uma posição bastante arrogante, do género, o povo é um bocado ignorante e não sabe o que é bom, ou não vem aos espetáculos de teatro e tal, sendo que temos que admitir que há espetáculos que são absolutamente horrendos e as pessoas não vão porque aquilo é mesmo mau, não é? Portanto, claro, não é, exato, a culpa não é, mas há aqui uma dimensão, agora já vão ficar zangados comigo por eu ter dito isto, mas é verdade, nem todos, portanto eu não falei de nenhum em particular, mas é verdade que há um bocadinho esta ideia de que uma certa... Às vezes não há muita reflexão sobre, na verdade, porque é que isto não veio gente, ou seja, há aqui uma espécie de ruptura popular com algumas dimensões da cultura, não é? Essa é a primeira pergunta. Por acaso agora fugi para esta pergunta, vou ficar nela e depois passar à segunda sobre a formação de públicos culturais. Vocês não acham, porque nas vossas músicas não há isso, seja musicalmente, seja nas letras... Vocês procuram sempre aquilo que o Gramsci chamava o intelectual nacional popular, ou seja, é fazer a ponte, não o popularucho, mas o popular, ou seja, há um diálogo com vocês, sim, com o país, nas letras particularmente, isso vê-se, não? Sim, é um desafio, para mim é um desafio como fazer canções que sejam populares. E o que é o popular? O que é isso? E ir à procura um pouco dessa ideia. E como é que tu fazes isso? Faço ainda à procura de... Em caso de Cara de Espelho, passa muito por instrumentos também, por instrumentos que sejam populares, no caso do Carlos Guerreiro. Em termos de líricos, é um pouco construir... ou reconstruir um imaginário, que é aquela ideia, por exemplo, o Gigantone, que é esta figura popular, não é? Uma figura popular, mas neste caso tem esta leitura deste fulano que corre. E pronto, este disco tem estas personagens, tem, por exemplo, o Cara de Espelho, que nasce de uma das canções do primeiro disco, é também um pouco uma personagem popular, que é alguém que tinha uma cara de espelho e que estava sempre a refletir os outros, e ninguém gostava de se ver refletido. E é um pouco esse trabalho, um trabalho de criar, e que eu já com Diolinda fazia isso, que era tentar recriar um popular. O que é o popular hoje? O que é que pode ser popular? O que é que pode ser identificado como música portuguesa hoje em dia? Em que ponto é que estamos? Gosto de sentir gosto de estar fazer esse ponto de situação. O que é música portuguesa agora? O que é que pode ser? E é um pouco essa procura que me motiva, e que depois também acho que pela minha parte é esse um pouco a busca. E vocês fazem, deixa-me dar esta explicação chata para se entender a admiração que eu tenho pelo vosso trabalho. O Gramsci, nos anos 20, 30, com o americanismo, fordismo, já na prisão, fez uma reflexão profunda sobre, no fundo, os intelectuais cosmopolitas
apaixonados pela todas as inovações do tapete rolante e da indústria, do desenvolvimento científico, e eu dizia que uma questão essencial, uma disputa essencial para os marxistas, para os partidos revolucionários na altura, era ter uma ligação ao povo, que isso não tinha que ter uma negação, isso nunca deveria ser uma... Isso deveria ser sempre um desejo e não uma recusa, mas que essa ligação era a ponte entre o intelectual e o operário, entre o trabalho e o manual e intelectual, no sentido em que todos somos filósofos. Ele até tem esse trabalho, esse texto lindíssimo, todos somos filósofos. E nós, quando ouvimos as vossas músicas, seja do ponto de vista lírico, os instrumentos como tu referiste, a letra, por exemplo, há algo de muito popular na vossa música e ela fala sobre os imigrantes e o acolhimento dos imigrantes e a luta contra quem percebe os imigrantes. Ou seja, é esta ponte internacionalista, mas não uma recusa da indústria cultural, dos sons mainstream, claro. não é? É uma coisa, pelos vistos, é uma coisa que foi muito consciente, esse processo. Sim, acho que está presente até no trabalho que todos tivemos ao longo do tempo, em termos de ir à procura, por exemplo... Vocês já se encontraram por isso? Eu acho que há um caminho comum. O trabalho que a Mito tem feito próximo do fado, de Naifa também, se calhar... Nós éramos amigos pessoais, já nos conhecíamos e depois a pandemia deu tempo de começar a fazer coisas que não, se calhar, se não fosse a pandemia, eu pessoalmente, se calhar não teria tempo de ter posto a cabeça noutro projeto de música e pus. Mas ainda voltando aqui um bocadinho ao que estavas a dizer, e eu percebo essas reflexões, isso é um grande desafio para a esquerda e para a cultura. Sim. Isso é um grande desafio para os agentes da cultura. Eu pessoalmente devo dizer que tenho uma maneira muito descontraída de olhar para essas coisas, vou fazendo o que me cabe e aquilo que eu gosto de fazer culturalmente e vou dizendo aquilo que eu acho que é importante ser dito, mas eu convivo muito bem com... começaste a pergunta por referir algumas coisas que, na tua opinião, não têm muita qualidade ou que são verdadeiros fracassos Eu não tenho uma postura crítica em relação a esse tipo de experiências. Achas que faz parte? Fazem parte, têm de acontecer por diversas razões, não só porque há experiências que, se não forem feitas, efetivamente não se tira dali o sentido e só depois de experimentarmos é que sabemos que não resulta. Eu própria já fiz isso na arte, já fiz coisas que depois de as fazer percebi, o caminho não é por aqui, nunca mais volto a fazer isto. E se calhar se agora as encontrar até tenho alguma vergonha. Mas isso tenho vergonha mais ou menos, quer dizer, não me envergonho porque isso faz parte do percurso. E eu acho que eu não poria no debate a validação de uma coisa, de um projeto cultural. Eu acho que as coisas devem existir, até mesmo a música pimba e essas coisas que estão conotadas com a coisa mais popularucha e que me custa que algumas pessoas do setor intelectual olhem para esse tipo de manifestação cultural de cima para baixo. Eu convivo muito bem com a coabitação de todas as experiências culturais, todas as realidades culturais. Como é óbvio, tem de haver espaço para todas e é difícil, por exemplo, haver espaço para uma orquestra ensaiar. É uma coisa, há pouco estávamos a falar de políticas públicas de cultura e de espaços, da inexistência de espaços públicos para uma orquestra, por exemplo, funcionar e ensaiar. Tem de haver equipamento, custa muito dinheiro, tem de haver instrumentos, equipamentos. E isso nunca pode haver um desinvestimento nesse tipo de... Já houve, assistimos infelizmente a isso, mas quer dizer, temos de manter sempre o investimento na cultura alto, mas ele deve ser abrangente, amplo e deve contemplar também experimentalismos e também... até música, aquela música pimba ou o que for. Sim. Eu costumo contar esta história e acontecia muitas vezes com Diolinda, íamos ao interior do país, quando íamos assim fora de Lisboa, daqueles grandes centros
urbanos, assim, íamos para o interior e havia muita gente, pessoas mais velhas, que no final do concerto vinham e pagaram um bilhete para ir à sala ver, quando fazíamos aqueles auditórios no interior do país, coisas pequeninas, e vinham e diziam assim, olha, eu só vi 2 concertos. Um foi do Toy, ou pá, pronto, assim ou vim cá a Ruth Marlene, ou uma coisa qualquer, e vim ver o vosso. O papel que essa música teve em tirar pessoas do sofá para irem para irem consumir música foi muito importante, abriu portas depois e acho que há muita gente hoje que vai ver concertos que começou a ir ver, mas vocês não acham, até no interior. Não estão a ser um bocadinho romântico? Agora vou tentar discordar, que é, muitas dessas, por exemplo, nas aldeias nós tínhamos, seja as bandas filarmónicas, seja nem é preciso a banda. Todas as aldeias tinham, até, enfim, para combater a consanguinidade, uma coisa histórica que foi inventada pela humanidade, que são os bailes. No baile é suposto a gente dançar, tocar, cheirar e dançar com muita gente, portanto quase todos em ciranda. E de preferência não ser na mesma semana, ou seja, mesmo para as pessoas irem a outras aldeias dançar, e na verdade havia sempre uma transmissão dos instrumentos musicais, um grande ecotismo em muitas circunstâncias, não é? Aliás, eu lembro-me do Fausto, nosso querido Fausto, contar-me que a passagem dele pelo norte do país, nomeadamente, e pelas aldeias, foi fundamental para ele recolher imensos sons que ele verteu por este rio acima, etc. Ora, eu às vezes acho um bocadinho deprimente quando eu vou às aldeias e em vez de ter o tipo com a concertina, com a sanfona, como tinha o Padre Martins, em que toda a gente toca música em Machico, as crianças todas tocam música, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Olha que tu tens muitos fundamentalistas da música que criticam, por exemplo, a introdução do acordeão na música popular portuguesa, porque destruiu uma data de instrumentos, é verdade, porque havia muitos cordofones, nós somos um país de cordofones, com muitos instrumentos e com canções que se perderam por causa do acordeão. Porque o acordeão tem muito som e consegues fazer um bailarico com o acordeão. Então, portanto, eu achava que o acordeão era a coisa mais mais tradicional, mas olha que há muita gente mais fundamentalista. Isso é o reflexo dos tempos, mas não é o sintetizador, não é? O sintetizador não é bem o acordeão. Eu percebo o que é que tu dizes, Raquel, mas todas as gerações têm esses desafios. Todas mesmo. E estes instrumentos mais tradicionais, até os recorrecos, também vieram no seu tempo, não sabemos porque isso não está documentado, infelizmente, também vieram no seu tempo romper com alguma outra coisa que existia. Eu acho que isso é também geracional e isso faz parte. Há coisas que, por exemplo, a minha avó, quando surgiram, achavam que aquilo era o fim do mundo e agora já são completamente até ultrapassadas, se calhar até o acordeão, não é? Sim. Enfim, isso por acaso não é uma coisa... Tu não achas atenção, que tem, ou seja, todo que há louvor, uma degradação da aprendizagem de música nas classes populares? Atenção, todo o louvor pela manutenção histórica, tu que és historiadora, portanto... eu acho que há aqui espaço, é como noutras matérias, documentar e de preferência preservar o que há e haver ainda tocadores desses instrumentos, eu acho incrível e acho que isso é e tem sido preservado em muitos conservatórios sim. E em muitos professores, mas daí a estancar a exploração de outras coisas que a modernidade por si só também vai trazer, não é? Mas, por exemplo, imagina que em todas as escolas públicas do país se aprendia um instrumento musical. Era suposto, eu no meu tempo isso acontecia. Aprendi. Flauta e não só, nós tínhamos todos. Teve música e tocava também flauta. Não, mas havia aquela flauta amarela horrorosa sim, que tocava. Sim, eu estava a pensar numa coisa mais, ou seja,
Ok, violino, tocar guitarra. realmente, sei lá, até o Certo. 9º ano, uma coisa deste género, não é? Sim. Todos temos músicos, Certo, mas certo. todos aprendemos um instrumento, todos aprendemos a ler música, isso não nos ia abrir portas a se calhar um mundo imenso. Raquel, em termos é um musicais. bocadinho, responde com a tua pergunta. Se a escola pública estivesse a funcionar bem, isso estaria a acontecer. Porque a disciplina de música existe no ciclo, agora já não existe ciclo, não é? Na escola preparatória. E conta aqui é também algum financiamento, porque uma flauta de bisel é barata. É claro que as escolas públicas deveriam estar apetrechadas de violinos, arcos, violoncelos, violas de arco, trompetes, concertinas, braguesas. E que os professores de artes não fossem aquela coisa que se faz no final do dia para entreter, que a arte tivesse um espaço. Mas aí vamos sempre redundar ao mesmo sítio, Raquel. Investimento. Investimento. Olha, eu andei público. numa escola, a minha escola preparatória foi na da Maia. Eu vivi na da Maia, na Buraca, na da Maia, e a escola preparatória da Maia era incrível. Tinha professores também muito bons, entre eles o João Lisboa, que era professor de música lá na escola. E a dinâmica que tivemos durante 2 anos, a escola só funcionava no 5º e no 6º ano. Olha, de instrumentos, tínhamos N instrumentos, podíamos tocar xilofone, havia uma série de instrumentos na escola, eu lembro nessa altura havia, depois havia peças de teatro que envolviam a escola inteira, eu lembro que eu tinha jeito para desenhar, então fazia cenários com o Pedro Chorão, que é um artista plástico, que eu acho que ele ainda é vivo. E fazíamos assim, fazíamos cenários muito bonitos e havia colegas que queriam representar peças. Isto envolvia, depois havia a parte da música. Isto era um trabalho coordenado por uma equipa de professores, que era extraordinária. Sim. E trabalhavam Isso é um produto pós-25 de Abril, claro. Completamente. Eu também Sim, tive essa experiência na minha escola secundária. O João Lisboa, que vem do Eu tinha uma professora assim de música, a Ditas em Passo de Arcos, na escola preparatória, também era assim. Ela punha-nos a escrever, a cantar. Sim. Essa experiência. Pós-25 de Abril. Essa experiência moldou-nos completamente. Sim, completamente. É uma geração que está marcada. Não só desde sair pessoas para o teatro dali da escola, como para a música, como para outro tipo de artes, que esses professores foram muito importantes. Sim. Mas eu lembro-me de quando os meus filhos eram pequenos terem feito uma festa lá na escola, que era metê-los com uma cartolina castanha a dançar a Shakira, e eu disse, nunca mais venho ver isto, que isto é uma coisa completamente deprimente, não é? Ou seja, há aqui uma dimensão de... Como assim uma cartolina castanha? Era tipo, punham uma saia castanha, uma coisa sério? assim, e dançavam com Shakira. Eu achei. E depois os pais filmam aquilo tudo e acham que aquilo é extraordinário. Porquê? Porque, quer dizer, pronto, uma pessoa tem que dizer que é extraordinário, eles são pequeninos, mas não é extraordinário, quer dizer, extraordinário, ou seja, nós também temos que ter aqui alguma dimensão de exigência de... Sim, isso concordo. Deles, mudou, essa exigência mudou. Isso concordo, a exigência sempre, lá está, tudo o que seria... Exigência acima de tudo, em todas as coisas da vida. Eu sou exigente mas percebo... A Gambuzinos, já contei aqui a história, a Gambuzinos no Porto, aliás, o coro foi coro do Zé Mário, se não me engano. Sim. Eu agora estive na Gambuzinos há pouco tempo, eles têm uma educação pela arte, com música. Os miúdos são absolutamente deliciosos, mas é desde os 2 anos até aos 10, os miúdos têm uma humanidade, uma delicadeza, uma concentração, a música, a arte, tudo aquilo, quer dizer, é possível. Sim, é isso, é possível. Lá está, é preciso boa vontade, é preciso financiamento e é preciso preparação de professores também nesse sentido. E também autonomia não estamos a ir para esse era isso que eu não estava estamos a ir para esse sítio. De repente teres um grupo de professores que quer fazer e faz. Sim. Pois Lá quer está. fazer e não consegue. Certo. Olhem, estamos quase a chegar aqui ao fim da nossa conversa. O que é que vos aflige mais neste momento no país? Que a vossa música... com que a vossa música dialoga? Tanta coisa. Acho que já acabei por expressar aqui isso. Acho que aflige muito
este início de psicose coletiva, o que anda nas bocas das pessoas por nada, assim, de repente, no lugar de dizer já viu este tempo, diz-se isto agora está cheio de imigrantes. Isso aflige-me muito, deixa-me profundamente chocada, e ainda bem porque no dia que eu perder no dia que isso deixar de me chocar, vai ser um dia muito triste, portanto, isso preocupa-me profundamente, a maneira como hoje em dia se fala do outro, do diferente, ou mesmo que não seja diferente, com que se fala de cima para baixo de outros seres humanos. Isso é o que mais me preocupa hoje em dia. Mas isso foi completamente normalizado, não só pelo Partido Chega, mas pela comunicação social. Sim. Massivamente, não é? Claro. Massivamente. Perfeitamente. As coisas mais impensáveis hoje em dia são ditas. São banais. Usa-se como no maneira de pegar conversa, nas notícias, na rádio, sim. Isso choca-me, é o que me choca mais, e existem tantas outras coisas que me chocam, a falta de acesso à habitação. Eu não sei como é que um jovem que não tenha pais milionários hoje em dia consegue mesmo, não sei, desconheço como é que, ou as regras nos bancos mudaram profundamente desde o tempo em que eu pedi o crédito de habitação, ou as regras mudaram muito, ou não, os jovens do país, 90% dos jovens deste país não têm acesso, não conseguem comprar uma casa. Mesmo, e já nem estou a falar de Lisboa, já nem estou a falar do centro de Lisboa. Portanto, aflige-me também. Bom, e por aí fora vou dar espaço ao Pedro, porque senão não me calava. Não, eu além de concordar com este lado que a Mito expôs e que nós também tentamos dialogar nas canções que fazemos e no trabalho que fazemos, eu se calhar acrescentaria também estávamos a falar há bocado, e acho que foi no decorrer, que é este facilitismo, que é uma cultura de facilitismo. Estamos a facilitar, e estamos a facilitar tudo sem pensar, e a deixar-nos ir numa cantiga. Nós temos uma canção que é O Buraco, que fala das pessoas que têm esta vertigem, sem se aperceber, têm uma vertigem, estão a ir num sentido do abismo, e porque é fácil. É fácil, e a coisa mais fácil é deixar-nos ir e lutar, porque lutar é uma chatice, lutar e contrariar as tendências e as modas é uma chatice. Pois é. E acho que essa postura e esse tipo de diálogo que é importante termos não só entre nós, entre todos, mas connosco próprios também, que acho que é importante. E desta forma maravilhosa terminamos. Onde é que vamos poder ouvir-vos nos próximos tempos, este novo disco do Cara de Espelho? Então, sou pior com datas. Olha, juntou-se por acaso devia ter trazido uma cábula. Mas eu sei mais algumas, não sei todas. Sei que vamos começar em Lolé. Eu sei uma data. Começamos no Algarve. Depois temos a Cultura Gesto no dia 5 de março, em Lisboa. Mas Lolé é dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Lisboa é dia 5 de março. Creio que temos alguma coisa dia 11 de março. Ou depois, pronto. Bom, eu sei por onde eu sei onde é que é. Sei que vai haver concerto em Famalicão, em Aveiro, em Coimbra, em Castelo Branco, em Lisboa, em Lolé. Estes são os que estão confirmados ao dia de hoje, mas há vários que estão ali por confirmar. Portanto, eu sugiro que estejam atentos ao nosso calendário, ao nosso site, às nossas redes sociais, páginas sociais. E não a nós. E não a nós. E está tudo online. E uma música para nós deixarmos para os nossos ouvintes. Qual vamos escolher? Será bem-vindo, será bem-vindo, será bem-vindo. Será bem-vindo, será bem-vindo, será bem-vindo. Da especulação imobiliária e das agruras. Vamos pô-lo então a tocar para os nossos ouvintes. Muito obrigada por terem vindo aqui ao Maio, foi maravilhoso. Obrigada, Raquel. Longa vida ao Maio. Ao Maio publicação e ao Maio, ao nosso mês dos trabalhadores. Exatamente, e é por isso que o nosso Maio se chama Maio, Maio Maduro Maio, sempre aqui à quinta-feira, e podem nos acompanhar em jornalmaio.org. Até para a semana, muito obrigada. Obrigada a nós.